na hora que a gente está definindo o que é ser mulher, a gente está definindo o que é ser mulher em oposição a algo, não é. Então, eu acho que vai sempre ter essas tensões. Mas eu acho que isso não é só no ser mulher. Eu acho que na hora que a gente está pensando qualquer tensão de ordem social, e a gente vai para, né, disputas aí de classe, por exemplo, e de tensões ali, não tem como. A gente está sempre trabalhando muito nessa né, no contraste entre, né, para eu conseguir entender a diferença do que é de eu discriminar ser mulher isso, e isso aqui é uma violência, isso vem muito porque eu começo a olhar e eu começo a ver que aquele outro grupo ali faz as mesmas coisas, ou tem possibilidade de vivenciar determinadas coisas que eu não tenho, ou se faz, eu passo. E isso vai sendo em várias camadas, seja se a gente parar para pensar uma oposição homens e mulheres, seja dentro dessas próprias classes, assim, quando a gente começa a olhar e começa a dizer, né, então, né, o feminismo negro, ele vai surgir muito ali, quando olha e fala, peraí, então eu não sou uma mulher, né, porque eu não é isso aqui, essa não é a minha vivência, essa não é a minha luta. Então eu não sou uma mulher, se é isso, né? Então a gente começa a ter, e isso é bem importante, porque essas disputas é que eu acho que vai criando as texturas, que vai fazendo com que a gente vá podendo produzir mudanças que vão ser mais efetivas para cada especificidade dessas, senão vira uma coisa homogênea. Se vira homogênea, vai virar homogênea dentro de quem está numa posição de poder maior, assim. Então, se né, dentro, né, pensando numa cultura patriarcal, vai ser ali os homens, mas se a gente for colocando todos os outros marcadores, a gente vai tendo ali dentro das mulheres, as mulheres brancas. Então, vai ter disputas, assim. E é algo que os homens vão precisar ir atrás e entender né, a sua socialização, a sua vivência ali, assim como as mulheres, né, vão ter que olhar e entender quais são os seus pontos de vulnerabilidades e privilégios ali dentro, entende? E isso a gente vai aprendendo, porque, né, a minha vivência enquanto uma mulher branca, de classe média, que tá ali, é diferente né, da vivência ali. Quando eu fui, né, eu tive minha formação inteira aqui em São Paulo, passei 20 anos em São Paulo e faz 8 anos que eu tô em Salvador. E lá fui dar aula na graduação, fui tudo lá. E Salvador é uma das cidades, é reconhecida como uma das cidades mais negras fora da África, assim. Então você imagina que a diversidade de alunas que eu tinha ali na graduação era muito diferente da que eu tinha aqui em São Paulo, por exemplo. E, né, eu sempre dava aula lá, eu dava aula de psicologia comunitária, assim, então sempre tinha várias discussões, várias aulas ali. E teve uma aula que eu fui trazendo e eu sempre trazia esses elementos, porque não tem como, assim. A questão é que isso vai atravessar qualquer coisa que a gente faça. Então, você dá aula de clínica, você dá aula de social, você dá aula do que for, não tem como tirar essa tensão, né, de gênero e de classe da discussão, senão você não tá fazendo. E aí eu lembro que eu apresentei para elas, né, e fui apresentando o movimento feminista, fui apresentando ali. E eu lembro que eu coloquei fiz uma discussão lá sobre a Marcha das Vadias, né, que era um movimento onde as mulheres iam ali, né, não importa a roupa que eu esteja, não importa como for, não mereço ser estuprada, então tinha, né, então elas saíam na rua marchando sem camisas e tal, e eu lembro que eu fiz essa discussão, e aí eu lembro que uma aluna levantou a mão, assim, e falou, professora, uma aluna preta lá de Salvador, levantou a mão e falou, professora, olha, faz muito sentido, mas deixa eu te falar, porque aí eu emendei, na verdade. Além disso, eu fui emendando e falando, pois e aí tiveram muitas lutas para, né, poder trabalhar fora, para poder não sei o quê. E ela levantou a mãozinha assim e falou, professora, é o seguinte, assim, que o meu corpo, ele vem sendo sexualizado há muito tempo. Eu posso sair sem, né, olha a quantidade de corpos iguais aos meus de mulatas que estão todo carnaval sem camisa por aí. Ou a minha avó, ela já saía para trabalhar todos os dias. Então, essa luta daí não é a minha luta. Porque eu não vou lutar para mostrar mais meu corpo. Eu vou lutar para que meu corpo não seja sexualizado. Ou eu não vou lutar para trabalhar fora. Eu já estou... Né, meus ancestrais trabalhando fora. Desde a escravidão estão trabalhando fora. Né? Então, é muito importante que a gente esteja aberto a entender essas nuances e a correr atrás dessa compreensão da onde que está o nosso privilégio, nossa vulnerabilidade. E é por isso que não vai dar para universalizar e a gente vai ter que ter sempre uma visão contextual e histórica do que está posto ali, sabe?
E falando nessa visão histórica, né, eu gosto bastante da teoria desenvolvida por uma feminista marxista que chama Silvia Federici, né, que ela escreveu um livro bastante importante pra gente, que é o Caliban e a Bruxa, dentro do feminismo branco, né, você tem várias outras concepções hoje em dia, mas ela vai associar essa diferença que você falou que é criada, né, e que não é natural, ao surgimento do capitalismo. Ela vai mostrando como que quando você tem uma passagem do feudalismo para o capitalismo se sustentar, você precisa explorar o trabalho reprodutivo, né, que é o trabalho que a mulher faz, né, de não só de ser mãe, mas de sustentar uma vida, né, para que todo o trabalho de manutenção da vida da casa ele esteja em ordem para que a pessoa, não só o par amoroso, mas ela mesma, os filhos, né, possam sobreviver até a uma idade de continuar trabalhando. Então, quando o capitalismo ele é instaurado e a gente cria um sistema de trabalhar por salários, esse salário ele só vai funcionar se o trabalho reprodutivo, que é o trabalho de ter filhos, não for pago. Ele é um trabalho que é escravizado. Né? Porque ele é um trabalho que apesar de ser feito, ele não só é desvalorizado, como ele não é pago. As mães, elas trabalham pelo quê? Por amor. O amor, ele vai ser usado como moeda de troca para dizer que as mulheres têm que trabalhar sem reclamar. Né? E é isso, essa estratégia tem sido usada pelo capitalismo há muito e muito tempo. Só que qual é o efeito? Você tem mulheres que trabalham sem ser pagas há muito tempo, a condição delas fica mais vulnerável e esses trabalhos vão sendo mais e mais desvalorizados. Todos os trabalhos de cuidado, eles vão sendo associados ao trabalho reprodutivo e vão recebendo não só menos reconhecimento, como menos valor, né, em termos política e econômico. Então, essa diferença ela vai sendo feita também através da história. E acho que, perfeito, gosto muito do trabalho da Silvia, assim, e acho que a gente pode ampliar, né, porque acho que tá vinculado ao trabalho reprodutivo, mas se a gente ampliar e olhar enquanto um trabalho de cuidado de manutenção à vida de forma geral, que não é só relacionado diretamente à maternidade, fica ainda mais impactante, até porque a gente, por exemplo, vai tendo, assim, uma discussão forte de uma geração sanduíche, por exemplo, e você vai tendo mulheres que elas estão tendo que cuidar dos filhos e estão tendo que cuidar dos mais velhos, né? Então, a gente vai tendo, e na hora que a gente tem esse trabalho inteiro que é super invisibilizado, sabe quando que começou a aparecer mais claro essa coisa? Na época da quarentena. Na época da quarentena, as pessoas que puderam, né, que tiveram esse privilégio de se isolar socialmente, foi se entendendo que tinham diversas tarefas que estavam feitas ali, que eram feitas às vezes por um trabalho pago, que vai ser remunerado se for, né, com uma babá, com uma diarista, vai ser uma mulher em geral, ou um trabalho de cuidado que eram, por exemplo, as avós que cuidavam dos filhos, dos netos ali, começou a se ver que, não, peraí, se alguém está fazendo isso aqui, e agora quem vai fazer? As pessoas começaram a descobrir como é que lavava banheiro, como é que os pratos não apareciam limpos, que as roupas não apareciam ali no armário. E isso daqui toma tempo. É tempo. Maternar é tempo. A gente tem dados aí que o tempo que uma mulher leva, né, as que podem amamentar, amamentando, é quase uma pós-graduação de horas, assim, se você leva o tempo que está ali posto. E é bem importante porque esse tempo em que você está dando para essas tarefas de cuidado, que não é só ir no mercado, é pensar sobre a lista de compra, quando é o tempo que vai ter a vacina de um filho, quando é que vai... É toda a programação, é toda a carga mental que tem ali em cima, você não está usando esse tempo para outras coisas. Se a gente olhar, a gente vai encontrando dados, por exemplo, que desde muito cedo as meninas, elas gastam muito mais tempo em trabalhos desses de cuidado doméstico do que os meninos. Os meninos estão fazendo o quê? Eles estão brincando. Eles estão desenvolvendo outras habilidades, eles estão tendo lazer. E essas meninas estão gastando tempo naquilo. E na hora que a gente vai para a clínica e a gente vê essa vulnerabilidade, ela impacta diretamente quando a gente pensa nas relações dessas mulheres. Porque vai produzir uma vulnerabilidade econômica, ela vai perder autonomia. Porque necessariamente ela não vai ter a mesma disponibilidade de tempo
para poder produzir um salário, para poder para ter dinheiro, para ter sua autonomia. E na hora que isso acontece, ela vai ficando mais suscetível a ter que se manter em relações que são, né, que podem estar adoecendo elas, relacionamentos abusivos. Então, assim, não tem como a gente falar em igualdade se a gente não olhar para essa distribuição do como o tempo e de que valor está se dando para esse trabalho. Esse foi um dos cortes do Pareamento. Se você chegou até aqui, deixa um like, assim o YouTube vai saber que esse conteúdo pode ser interessante para pessoas que têm um interesse parecido com o teu. E também deixa um comentário, né? Comenta se você gostou do episódio, se você gostou do corte, o que você gostaria de ver aqui no Pareamento. Muito obrigado pela tua audiência, a gente se vê no próximo.